Bom, domínio do processo de fabricação. Modelo geométrico do CAD, depois eu faço lá em 3D, tiro do software 3D, coloco no outro software, ou pode ser no mesmo também, às vezes tem CADs que já fazem esse fatiamento. Eu faço o que eu chamo de fatiamento, ou seja, ele pega aquele modelo e transforma em um monte de camadas uma sobre a outra. Depois eu pego o arquivo gerado aqui, levo para a minha impressora, a impressora lê esse arquivo e consegue construir camada a camada até ter a peça final. Né? Esse é o processo de fabricação, essa é a manufatura digital, tão simples quanto isso, usando impressão 3D, esse é o fluxo. Né? Aqui a gente tem, depois da peça impressa e da peça pronta, pós-processamento. Todos os processos de impressão têm, mas todos os outros processos também têm. Então, às vezes é uma lixa, às vezes você precisa usinar a peça, às vezes você precisa pintar a peça, enfim, ou recobrir ela com alguma resina. Tem sempre alguma coisa que você pode precisar fazer dependendo da aplicação, tá? Mas continua sendo a manufatura digital. Como é que funciona? Né? Esse aqui é o básico, deve ter muita gente aqui, gente que está assistindo, né? Tem que fazer um nivelamento, mas que já sabe como funciona, como está careca de saber, já desmontou e montou 10 máquinas, ou já montou a sua própria máquina mais de uma vez. Tenho certeza, mas tem gente que não, então é a oportunidade aqui para mim começar a colocar o princípio e depois vocês podem me ajudar também, né? Estamos juntos nessa. Então eu tenho um filamento plástico, né? Ele passa por duas ou uma engrenagenzinha que traciona esse filamento e empurra contra um bico quente, aquecido. Esse bico é aquecido na temperatura que o material se funde, derrete, né? E ele sai num fio bem fininho aqui embaixo nesse bico. E esse bico ele vai se deslocando e depositando esse fio bem fininho, como eu mostrei para vocês naquele vídeo, camada a camada até se formar a sua peça. Isso é sempre feito sobre uma mesa, né? Sobre uma plataforma. E a peça sempre vai crescendo em um dos eixos, né? Existem várias tecnologias já diferentes, propondo formas diferentes de fazer, isso é o mais comum, né? E aí a gente vai depositando uma camada sobre a outra e às vezes a gente tem também algumas coisas que a gente tem que construir para segurar a camada até que a peça esteja pronta. Nós vamos dar esses detalhes, a gente dá esses detalhes no curso também. Uma outra coisa interessante ali para falar, e eu dei essa ideia do processo FFF, e aí a gente vem para falar das máquinas. Como falar do processo sem falar das máquinas, né? Porque assim como qualquer processo de fabricação, tem máquinas, assim como os tornos, por exemplo, tem tornos mais simples, com mais recursos, com menos recursos. O processo é o mesmo. Na impressão é a mesma coisa. Então aqui eu trouxe um exemplo que está lá no curso, onde a gente compara duas tecnologias diferentes para você levar o filamento até o bico quente. Uma delas é quando você tem o que a gente chama de Bowden Tube, né? Um tubo em que você leva o filamento até o bico quente e na verdade o filamento é empurrado por esse tubo. E uma outra opção, uma outra variante das impressoras que é o que a gente chama de extrusão direta, né? O Direct Extrusion, o Direct Drive, enfim, onde você tem o seu extrusor e ao invés de você empurrar por todo esse comprimento, você tem só esse comprimento curtinho aqui para empurrar o seu filamento pelo bico aquecido, tá? Então, essas duas configurações, ela tem seus prós e contras e ela influencia a forma como você ajusta o seu processo. Por isso é importante você entender como é a sua máquina, para que você ajuste o seu processo corretamente e esse ajuste te permita um resultado positivo, com boa percepção e com boa qualidade do teu produto final, boa percepção pelo seu cliente, tá? Outro exemplo, né? Nesse processo FFF, hoje a gente tem N tecnologias diferentes para os bicos. A gente tem desde máquinas aqui com um único bico, por onde o material escoa, um único material, um único tipo, uma única cor. A gente tem máquinas em que a gente tem mais de um bico, aqui um outro exemplo em que a gente tem 2 bicos, né? E cada um desses bicos pode carregar um material diferente, uma cor diferente. E aí você pode construir peças de 2 materiais, 2 cores, ou
melhorar muito o acabamento da sua peça utilizando essa tecnologia de 2 bicos. Tem uma outra técnica que é usar um material de suporte, que a gente chama, no curso lá a gente fala bastante sobre isso. Ou máquinas em que os 2 bicos estão separados em cabeças diferentes. É como se você tivesse 2 impressoras em uma. Então você consegue fazer peças iguais ou peças espelho ao mesmo tempo, né? O que você não consegue numa máquina que tem 2 bicos numa mesmo cabeçote ou uma máquina que tem um bico só, né? Como essa aqui. E tem tecnologias também em que a máquina se propõe a trocar o filamento em um único bico. Então, essa máquina é muito interessante quando você vai trocar de cor. O material é o mesmo, mas você sai do preto, vai para o amarelo, sai do amarelo, vai para o vermelho, sai do vermelho, vai para o verde e faz uma peça multicor, né? Já não essa solução já não é interessante, por exemplo, quando você quer usar materiais diferentes, porque para garantir compatibilidade química de um material com o outro é muito complicado. Temperaturas de mesa, temperaturas de bico, tem que ser compatíveis para que isso funcione, né? Mas mesmo material cores diferentes é fantástico, é uma solução em máquina que tem um custo muito interessante para quando você quer imprimir em várias cores diferentes, tá? Peraí, pessoal, para a gente não esquecer, mais gente pode adquirir esse conhecimento. Então, por favor, se você gostou do vídeo, dá um like para nós aí, se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho, tá bom? Obrigado!